Bom dia, bom dia, bom dia. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família, a sua história em nome de Jesus. Sejam todos muito bem-vindos a mais esse Provérbios do dia. Hoje nós estamos em 9/3. Eu tenho certeza que Deus ele está então nos direcionando, nos abençoando e nos fortalecendo, né? Declare aí agora aí em alto e bom som. Hoje é o dia do meu milagre. Eu estava aqui olhando aqui, né? Para quem tinha dificuldade para acordar cedo, hein, Rita? Hoje a Rita e o seu Luiz aí clicaram aqui primeiro aqui nos comentários. Deus muda a história, né? Fala a verdade. Deus transforma as situações, né? Tô vendo aqui todo o pessoal aqui constante aqui conosco, aqui ó, seu Luiz, a Rita, o Rodrigo lá de Pradópolis, Jussara Pereira, a Eva, a Jussara, minha irmã também, o Wagner, meu cunhado, o Márcio, trabalhando, Márcio. Deus abençoe, Marcião. Dona Eunice, a Silvia, o Éder, o Douglas. Deus abençoe a sua vida aí, Douglas. A Hilda, lá do Paraná. João Luiz, amigão. Ana Lúcia, Deus abençoe. Alexandra, Deus abençoe. Samantha Boff, Deus abençoe. Glória a Deus. A Lidiane. É isso aí. Vandinha, Deus abençoe sua vida, Vandinha. Mas é isso aí, só mais hoje. Só mais hoje, Rita. Coloquem aí todo mundo aí nos comentários, só mais hoje. Né, seu Luiz? Quando ela não quiser, o senhor fala assim pra ela, só mais hoje, Rita. Muito bom, muito bom. Glória a Deus por isso. Vamos lá, Provérbios 9. O banquete da sabedoria. Irmãos, eu amo provérbios. Amo provérbios. Dona Geralda internada, de novo, tadinha. Deus abençoe a vida dela aí. Vamos orar por ela. Só mais hoje, né? Você que ainda não deixou o seu like, deixe seu like aí, tá bom? Eu amo a palavra do Senhor, eu amo a sabedoria, eu amo buscar então em Deus a sabedoria, porque o Senhor, ele é muito bom. Só mais hoje. A sabedoria edificou a sua casa, lavrou as suas 7 colunas. Então a sabedoria, ela edificou a sua casa e lavrou as suas 7 colunas. Então as 7 colunas, então a sabedoria. Caneou então os seus animais e misturou o seu vinho e arrumou a sua mesa. Já deu ordens às suas criadas e assim convida desde as alturas da cidade. Quem é simples, volte-se para aqui. Aos faltos de senso, diz: vinde, comei do pão, bebei do vinho, que misturei, e deixei os insensatos e vivei. Andai pelo caminho do entendimento. Vocês precisam aprender a andar pelo caminho do entendimento. Deixar, então, os insensatos. Pessoas insensatas, elas só irão destruir a nossa vida. É necessário nós, então, fugirmos dessas pessoas, ok? Sempre quando você vê, então, uma pessoa insensata, não faça negócios com ela, não tenha amizades, então, perto, próximos com ela, não, então, se relacione, então, com ela. Você que é uma pessoa ainda solteira, não se relacione de forma alguma, não olhe para casar com ninguém que seja insensato. Porque o insensato ele vai sempre acabar-se mal. Você precisa então procurar as pessoas que são prudentes, que têm entendimento, pessoas então que sabem para onde estão indo. Aqui uma dica para todos aqueles que estão solteiros. Vocês então acabam, muitas vezes pelo fato de desejar casar-se, acabam então se envolvendo com pessoas erradas. Pela parte física ou então por alguma necessidade momentânea que você possa ter. Porém,
Você precisa escolher pessoas para se casar que são pessoas então sensíveis a Deus, que anda por caminho de entendimento, que vive uma vida então diferenciada, porque senão os problemas então serão grandes. Vocês, meus amigos aqui empresários, escolham pessoas para trabalhar com vocês que são pessoas que têm entendimento. Pessoas, então, que têm a mentalidade pronta para ser desenvolvida. Não contrate pessoas que não são tratáveis, que não querem mudar, que não querem entrar em uma rota correta. Se você, então, contratar, você vai ter problemas para isso, ok? Então, deixai os insensatos e vivei, andai pelo caminho do entendimento, ok? O que repreende o escarnecedor traz afronta sobre si, e o que censura o perverso a si mesmo se injuria. Então, quando você olha então para uma pessoa e você então vai repreender um escarnecedor, você vai ter problemas com ele. O escarnecedor você tem que deixar ele quieto. Você já parou para pensar que tem hora que nós gastamos muita energia? Preste muita atenção. O que é sabedoria? Sabedoria é você saber plantar. Coloque aí, ó. Sabedoria é saber plantar. Ou coloque só assim, plantio. Sabedoria é plantio. E eu quero que você grave uma coisa. Se você está plantando algumas sementes, então os animais, as aves vão então pegar elas e elas não vão frutificar, elas não vão produzir. E o grande problema da maioria das pessoas é elas então correrem atrás então dessas aves. As aves que comem então a semente, elas correm atrás dela. Mas não necessita então, você não necessita correr atrás dessas aves. Por quê? Porque você tem então um monte de semente para semear. Talvez você vai correr atrás então de uma semente que está então no bico de uma ave, e você pode demorar horas e horas para poder então pegá-la, porque a ave voa mais rápido do que você. Mas se você continuar plantando, o segredo da vida é você continuar plantando. Eu vejo alguns empresários que dizem assim: pastor, não tem mão de obra. Tem mão de obra, mas muitas vezes não tem mão de obra qualificada. Não tem muitas pessoas que estão preparadas para fazer. Então o que nós temos que fazer? Testar. Então olhe para as coisas e comecem a testar as coisas. Viu? Sempre plante. E o que é então o escarnecedor? O escarnecedor é aquele que rouba a semente. Se você ficar perdendo tempo com pessoas escarnecedoras, você não vai continuar plantando. E você vai deixar de colher aquilo que Deus ele tem para a tua vida. Pegou a ideia aí? Não repreendas o escarnecedor para não te aborreças. Repreenda o sábio, e ele te amará. Dá instrução ao sábio, e fará ele mais sábio ainda. Ensina o justo, e ele crescerá com prudência. Esses dois versículos, se eu fosse você, o 8 e o 9, eu marcava na sua Bíblia. Por quê? Porque nós precisamos compreender isso. Você já percebeu que tem mãe que fica querendo então repreender, corrigir o filho, e o filho então ainda é um escarnecedor. E aí você fica então tentando, e você só leva ele mais longe das coisas. Calma. O tempo de Deus vai chegar então na vida dele. Existem pessoas também que querem repreender aquelas pessoas que acabam estando errado no caminho. Não faça isso. Jesus nunca fez isso. Jesus sempre trabalhou com aqueles que queriam então ser trabalhado. Jesus sempre ensinou aqueles que queriam então ouvir. Eu, durante um tempo da minha vida, no início então do meu ministério então pastoral, é um ministério que você quer ver gente, que você quer falar com gente, que você quer estar então perto de gente. A cada momento, né, você quer que cresce logo as coisas, né? E eu então, a meio que qualquer custo, queria que as pessoas então estivessem, e aí eu percebi que tem pessoas que só estão de corpo, isso não serve para nada, isso não funciona nada para a nossa vida. Nós precisamos então ter pessoas que querem realmente, sabe, uma mudança, uma transformação, uma realização então diferenciada. E quando você
Aí eu te pergunto, você é sábio ou você é tolo? Porque toda vez que alguém corrige um tolo, você então é coiciado. Ó, olha aqui, ó, coiciado. Sabe aqueles animais que quando você então bate nele assim, ele dá aquele coice? Burro, né? Mula, cavalos, enfim, dá aquele coice então para trás. Assim também é o escarnecedor. Quando você corrige um escarnecedor, ele te dá um coice. Mas quando você corrige um sábio, ele baixa a cabeça. E ele fala assim, é isso. Obrigado por você ter me corrigido. E aí eu te pergunto, você é tolo ou você é sábio? Como você é? Como está acontecendo então na tua vida? Dá instrução ao sábio, e ele fará dele mais sábio ainda. Ensina o justo, e ele crescerá então com prudência. Aleluia. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é a prudência. Quando você tem o temor, o que é temor? Temor, então, é você ter um zelo, não é ter medo. É você ter zelo e saber, então, o que você está fazendo. Se eu te der uma pedra de ouro agora, você vai ter temor para carregar ela. Você vai se preocupar, então, para não deixar ela cair, não perder e etc e tal. Mas se eu te der, então, uma pedra normal, você não vai se importar muito para carregar ela, porque para você não tem valor. Então a sua vida é uma pérola, é uma pedra de ouro que está aqui nessa terra, e Deus está lapidando ele. Está tirando, então, todo tipo de impurezas. E você precisa o quê? Você precisa ter temor. Carregar, então, ela com muita cautela, com muito carinho. Se preocupar muito com aquilo que você faz, com o nível de vida que você, então, tem. Viu? E se você não se preocupar com essa circunstância, você vai ter, então, problemas na tua vida. Se preocupe em todos os aspectos. Onde é o melhor lugar para você plantar semente? Plantio aqui, ó. O que você está fazendo? Plantando. O que você está então fazendo? Você está então plantando sementes na tua mente. E a qualquer momento, então, essas sementes vão frutificar e vão prosperar. Tá bom? 11. Porque por mim se multiplicam os teus dias, e anos de vida se acrescentarão. Se és sábio para ti mesmo, és então, se és escarnecedor, tu o suportarás. Se és sábios para ti mesmo, o és. E se és escarnecedor, tu só suportais. Então, quando você é sábio, quando você então tem temor, quando você então se preocupa, os anos de vida se multiplicam. Os anos de vida se multiplicam. Você então precisa entender que é necessário, nós temos que desejar viver bem, viver o melhor do Senhor, viver então, sabe, a presença do Senhor, os banquetes do Senhor sobre a nossa vida de uma forma muito linda, de uma forma muito especial. E somente desta forma nós vamos então conseguir romper e ultrapassar as barreiras, e as dificuldades então que essa vida então tem para cada um de nós. Nós precisamos estar, então, focados nisso, ok? A loucura é a mulher apaixonada. Ela é ignorante e não sabe coisa alguma. Assenta-se à porta da sua casa nas alturas da cidade e toma uma cadeira para dizer aos que passam e segue em direito o seu caminho. Quem é simples, volte-se para aqui, e aos faltos e centos diz: as águas roubadas são doces, e o pão comido às ocultas é agradável. Nunca foi e nunca será. Mentira do diabo, pão escondido, entendeu? Oculto, né? Eles, porém, não sabem que ali estão os mortos, e que os seus convidados estão nas profundezas do inferno. Essa parte aqui é onde, então, Salomão ele diz o seguinte, ó, cuidado com a loucura das mulheres, então, apaixonadas. Cuidado com a loucura daqueles, então, que vivem uma vida, então, conturbada, porque eles falam assim, eles estão ferrados, eles estão lambuzados, eles estão, então, sabe,
arrebentados e querem arrebentar. Eles estão lambuzados e querem então lambuzar. Então, quanto mais pessoas eles pegarem, melhor então é para eles. Isso é muito forte. Isso é muito preocupante, porque alguns acabam caindo na rede dessas pessoas. Olha a situação então que o mundo está. Pare para pensar a situação que o mundo está nesse exato momento. O mundo está um caos. As pessoas estão então em precipício, estão então em ruína, estão então caindo. E essa grande dificuldade, esse precipício, essa ruína que o mundo então está indo, nós não podemos estar. O Salmo 91 nos ensina que 1000 pode cair de um lado, 10.000 do outro lado, mas eu não vou ser atingido. Salmo 1 diz assim que eu não devo ficar na roda dos escarnecedores. Então, aqui Salomão está dizendo assim, ó, cuidado com aqueles que dizem, não precisa fazer isso não, isso aí não vai te levar você para lugar algum. Não. Comece a olhar então para as pessoas que querem então te levar você para frente, para lugares então vitoriosos, para lugares então melhor, para lugares então abençoados. Não ande então com pessoas que querem o seu mal, que querem te prejudicar, que querem então te, deixar você então para trás. Não faça isso. Deus ele tem um plano para a tua vida. E esse plano que Deus tem então para a tua vida, esse projeto que Deus tem então para a tua vida, você então consegue avançar e romper. Esse projeto então te fará então avançar e romper. Mas mediante as dificuldades, mediante então aos problemas que essa vida tem, você não pode deixar isso acontecer de forma, em hipótese alguma, porque no Senhor, a vitória então chegará. Então, através então dessa circunstância, ande com pessoas sábias. Então veja, busque sabedoria e ande com pessoas sábias. Não deixe os seus ouvidos vacilarem e penderem então os seus pés para lugares então errados. Ande na rota certa. Pastor, mas fulano está fazendo e está dando certo. Não, esse está dando certo é momentâneo. Não significa que algo que está dando certo para uma pessoa seja então algo bom para ela. Porque existem muitas coisas que parecem que estão certas, mas estão erradas. A Bíblia diz que o caminho dos loucos então é precipício. Lá no final é um precipício. Então não olhe para aquilo que está acontecendo ao seu redor. Olhe para a tua vida. Foque então na palavra. Foque então nos princípios. Foque então na direção. Foque então no conhecimento. Foque então naquilo que o Pai ele tem para você. E desta forma, não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda. Siga firme. Siga na presença. Siga na direção. Siga no objetivo da qual Deus, ele determinou para a tua vida. O objetivo. E o objetivo de paz, o objetivo de bênção, o objetivo de transformação, o objetivo de realização na presença dele, no caminho dele, na realidade dele, para a tua vida e para a minha vida. Você entendeu a palavra do Senhor para cada um de nós? Sabedoria. Escreva todo mundo aí, ó, sabedoria. Você vai ter muita sabedoria, meus irmãos. Muita sabedoria, viu? E a sabedoria te fará então avançar em cada um dos momentos e em cada uma das etapas sobre a sua vida. Nosso devocional de hoje, quem está te aconselhando? Meu Pai amado, parece que é tudo sincronizado, né? É sincronizado do céu. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, pois será como a árvore plantada junto a ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto no tempo certo, e as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer então prosperará. Eu vou ler de novo esse primeiro versículo aqui, ó, para que você possa então gravar bem, que ele então é um resumo de tudo que eu falei até aqui então, ó. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Não ande segundo o conselho dos ímpios. Pois será como árvore plantada junto a ribeiro de águas, que dá o seu fruto no tempo certo, e as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Quem tem sabedoria, quem não anda junto com pessoas então ruins, vão prosperar. O primeiro salmo da Bíblia nos fala sobre os perigos.
e ouvimos então os conselhos errados e de envolvermos então com as pessoas erradas. O justo prospera em tudo que faz, e isso significa que ele é uma pessoa estável, produtiva, perseverante e abençoada. Por isso ele sabe que as más amizades podem prejudicar a sua vida espiritual. A palavra de Deus não diz que o cristão não pode ter amizade com os ímpios, mas que ele não deve ter intimidade com eles. Então veja, não tem intimidade com ímpios. Não carregue então os ímpios para dentro da tua casa, porque os costumes dos ímpios vão destruir então a tua vida. Deixa eu te dar um exemplo aqui, aguenta aí que eu já vou mudar aqui já para vocês aqui. Eu tinha um amigo, tenho amigo não, hoje ele é conhecido meu, mas eu tinha um amigo que nós então, né, tínhamos um bom relacionamento e tal, e aí então essa pessoa começou a frequentar a minha casa. Isso há muitos anos atrás, uns 20 anos atrás. E eu estava então um pouco mais, uns 24. E aí então essa pessoa começou a frequentar a minha casa, um belo de um dia, nós fizemos então lá algumas coisas para comer e ele então queria levar bebida para lá. E eu, depois que eu me converti, na minha casa nunca mais entrou bebida alguma. Se eu fizer qualquer festa, fiz o casamento do meu filho, não teve bebida. Nós então somos muito radicais nesse sentido. E aí então ele queria levar então essas bebidas e eu disse assim, não, você não vai levar. Não, mas por que eu não vou? Não, porque aqui a cultura é minha, é aquilo que eu falo, é aquilo que eu faço. E isso então zangou a nossa amizade. Aquilo que era amigo tornou-se então conhecido e quando nós nos cruzamos, nós e vamos embora. E assim nós seguimos. Mas eu não deixo nada contaminar então a minha rotina, a minha vida, não deixo. Então cuidado com aquilo que está entrando dentro da tua casa. Então antes de ouvir os conselhos, não pulei aqui, desculpa. Então antes de ouvir os conselhos de alguém, veja se essa pessoa compartilha da mesma fé, se dá bons frutos, se é fiel a você e principalmente a Deus. Se você olhar para essas qualidades no momento de buscar alguém para se aconselhar, as chances dessa pessoa te ajudar a encontrar o melhor caminho são muito grandes. Porém, ainda que essa pessoa te dê os melhores conselhos, nunca se esqueça de buscar a opinião daqueles que mais te conhecem e se preocupam com você. Só ele sabe qual é o melhor caminho a seguir. Quer você se volte para a direita, quer para a esquerda, uma voz atrás de você lhe dirá, este é o caminho, siga-o. Isaías 30, 21. Forte, hein? Em seguida, veja se os objetivos estão em harmonia com a vontade de Deus para a sua vida, porque se eles não estiverem, ter os melhores conselheiros do mundo ao seu lado não adiantará de nada. Leia então Tessalonicenses 1, 2 e 3, faça o jejum então da semana e quem está te aconselhando. Não deixe então a pessoa que está então talvez fora da base aconselhar você. Tem sentido. Você precisa então de pessoas que estão à frente de você. Eu tenho uma máxima na minha vida. Se a pessoa não é referência naquela área, ele não pode me aconselhar em nada naquela área. Existem pessoas que são referência. Por exemplo, você vai procurar um conselho para a família, você vai conversar com alguém então que não tem uma referência com família. Não tem sentido. Você precisa se aconselhar com quem tem referência com família. Se você vai se aconselhar com alguém então sobre finanças, não dá para você então se aconselhar com uma pessoa que está endividada. Você precisa então se aconselhar com quem tem respostas, quem tem resultados. Então coloque assim, aconselhamento com resultados, ou cria alguma coisa aí nesse sentido que eu falei para vocês agora. Você precisa então se aconselhar com quem tem resultados. Isso é sabedoria. Porque senão, é aquela velha história, você empresta seu carro para quem não tem carro, e se ele não tem carro e destruir o carro dele, ele pode destruir o seu carro. Isso é umas palavras, né, que vêm mesmo assim para nos alertar, né? Pare para pensar. Então, é isso, é a mesma coisa você aconselhar-se
com uma pessoa que já se arrebentou. E aí você vai ter problema. Tá bom? Vamos orar? Feche seus olhos um pouquinho, respire bem fundo. Pai, nós te adoramos, te agradecemos, te bendizemos o teu nome, Senhor. Te agradecemos por esse dia que o Senhor nos concede. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade que o Senhor nos dá de viver. Obrigado por essa oportunidade, Senhor, que o Senhor nos dá de estar na tua presença, no seu caminho, na sua direção e poder, Senhor, realizar a tua obra, fazer a sua vontade e desenvolver, Senhor, os seus propósitos, os seus projetos. Em nome do Senhor Jesus eu te peço, muda, Senhor Deus, a história de cada um dos seus filhos e que nós possamos dominar hoje. Que o teu Espírito, Senhor, domine sobre o nosso espírito. Que o nosso espírito domine sobre a nossa alma. Que a nossa alma domine sobre o nosso corpo. E que o corpo possa obedecer a todas as direções e objetivos que o Senhor tem para a nossa vida. Nos dê, Senhor, a sabedoria. Nos dê, Senhor, meu Deus, o conhecimento, a habilidade. E que nós possamos, então, avançar e viver um tempo de paz, de bênção e de vitória, na tua presença e no teu caminho, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. É isso aí. Quero desejar a vocês um ótimo dia, uma ótima quinta-feira na presença do Senhor. E eu quero que vocês coloquem assim nos comentários: hoje é o dia do meu milagre. Para que você possa então aprender, transborde na vida de outras pessoas, ensine outras pessoas aquilo que você tem aprendido, viu? Não guarde para você. Lembre-se, represa, retém. Rio, transborda. Deus está transbordando sobre a sua vida, transborde na vida de outros e você então receberá mais. Quanto mais você transborda, mais você recebe. Quanto mais você transborda, mais você recebe. Quanto mais você transborda, mais você recebe. Então, não guarde nada. Entregue tudo que você tem e saiba, não se esqueça de plantar. Plante a sabedoria. Quem planta a sabedoria colherá, então, milagres extraordinários do Senhor. Tá certo? Fiquem todos com Deus. Um abraço a todos, um ótimo dia. Shalom, shalom.